é João Mozart Pereira. No dia 30 de março de 1938, no lugar por nome Bruxati, hoje Betânia, Itapipoca. Meu pai chama-se Luiz Pereira do Vale, nascido no dia 19 de agosto de 1902, e a minha mãe, Davina Mendes do Vale, nascida no dia 8 de novembro de 1910. A cidade que eles nasceram foram sepultados? Meu pai nasceu em Mossoró, Rio Grande do Norte, e foi sepultado em Camusim, em 1979, que eu era pastor lá, ele foi para meus braços lá em Rio. Minha mãe foi sepultada no dia 19 de agosto de 2003, aí na Betânia mesmo, ela nasceu. Maravilha. Quando o senhor ouviu o Evangelho pela primeira vez? Eu acho que eu tinha uns 2 anos. Eu me lembro com 2 anos e meio, o pastor Benjamin Ramos pregava lá na Betânia. Eu na perna do meu pai, ele balançando eu assim, né? Isso foi mais ou menos em 40, ele 41 por aí. Ele pregou um dia sobre a mulher curvada. Então eu me lembro, rapaz, quando ele, de um terno branco, ele se abaixava. E a mulher curvada, não podia se endireitar, mas quando Jesus falou com ela, ele endireitou-se e glorificou a Deus. Ele fazia aquilo, ele fazia mesmo o sistema, né? Andava curvado para lá e para cá, depois se levantava. Primeira vez que eu me lembro que eu ouvi o Evangelho. Eu comecei a pregar com 10 anos de idade. Isso aí foi em 41. O local dos lá cultos? Na Betânia. Na Betânia. A igreja de Betânia no 41 tinha 100 crentes? Sem crente? Talvez tivesse. Talvez tivesse, porque naquele tempo a Betânia alcançava Itapipoca, Boitas, hoje é montada, e garças e tudo. E esses campos já foram congregações da Betânia? Foi congregação da Betânia. Ô, pastor. Pastor Baixo comprou aquele terreno da igreja de Itapipoca, o Oeira do Cruzeiro, em 1954, por 9 contos de réis. Já pensou? Era a congregação da Betânia. Aí botou o Zé Carneiro da Cunha para ser o dirigente lá. Que coisa. Aí veio na Montada, Garças, Buritizal, Praia de Boitas, onde eu fui pastor até agora, mês de julho, e Baleia, tudo era campo de Betânia. Eu queria que o senhor se ingressou no ministério e foi para quais campos, dando datas e locais? Eu comecei trabalhando em coral. Eu comecei cantando no coral, depois fui ser dirigente de coral. Fundei o conjunto Alvorada Eterna na Quadradade, fundei o conjunto Avante na Aerolândia, fundei o conjunto ali na Álvaro Ende, nesse tempo era Floresta, né? Bom, aí depois eu comecei a pregar e fui ser auxiliar do Zé Vaqueiro lá no Padre Andrade. Lá eu fui consagrado a diácono, em 68 na Convenção do Quixadá, e quando foi em 69, eu tinha 5 meses só que era diácono, eu fui enviado como pastor evangelista para a cidade do Buretão. Eu vim morar aqui no Mirim, nesse tempo tudo era um campo só. Né? Aí do Mirim eu saí para Mombaça, houve um acidente aqui comigo, acabou com esse cemitério de Guarda-Mundo que eu tinha, ele morreu. Aí eu fui para Mombaça. Na Mombaça eu passei 4 anos, aí vim para o Massapê, lá perto de Sobral. Com 7 meses eu estava em Massapê, o pastor Miliano teve uma convenção em Itapajé que transferiu para Oroz, certo? De Oroz eu passei 1 ano e fui para Parambu. Parambu passei 4 anos, lá onde nasceu meu filho, que hoje é pastor em Parambu, no atual. E do Parambu fui para Camusim. Certo, eu queria que o senhor me relatasse 1 ano, para me dar uma sequência dentro da biografia. Certo, os anos, né? Isso, 1 ano. Em 69, no dia 26 de fevereiro, eu assumi na Uruburetama. No dia 18 de setembro de 69, eu fui para Mombaça. Fiquei lá até o dia 12 de abril de 73. Aí assumi, 14 de abril, assumi no Massapê. Massapê, eu fiquei até dezembro, quando foi no dia 24 de dezembro, assumi a igreja em Oroz.
quando foi no dia 28 de dezembro de 74, eu fui para Paranduva, assumi lá 28 de novembro com o pastor Osmário Macedo. Aí fiquei lá até 17 de julho de 78. Lá eu fui fazer tijolo para construir templo, cortar madeira para queimar caída. Aí, quando foi no dia 9 de julho de 78, eu assumi a igreja em Camusim. Fiquei lá até o dia 29 de maio de 83, aí assumi Itapecó, que assumi Itapecó dia 20 de maio de 83. Fiquei lá até o dia 28 de novembro de 85. 85, eu fui para Crateús. Assumi Crateús 28 de novembro de 85. Aí passei só 9 meses. Boa, né, velho? Passei só 9 meses lá no Crateús, aí vim para Quixadá, não teve uma confusão lá, tinha com carneiro, não sei o que e tal. Pastor Zequinha ainda era vivo. Pastor Zequinha me chamava meu pastor. Pois bem, aí assumi Quixadá dia 7 de setembro de 86. De 85. 85. Aí fiquei até no dia 27 de julho de novembro. Aí voltei para Uruburetama, assumi Uruburetama no dia 27 de julho de novembro. Fiquei até dia 15 de março de 92. Aí assumi Camusim no dia 15 de março de 92. Aí fiquei lá até o dia 19 de setembro de 2001. Aí assumi Itapajé. Itapajé no dia 15 de setembro de 2001 e fiquei lá, eu entreguei a igreja lá para o Carvalho no dia 29 de setembro de 2001. Aí de Itapajé eu vim para o Corumbá. 6 de dezembro de 2002 assumi aqui. Aí daqui eu fui para Canindé, assumi Canindé no dia 13 de outubro de 78. Passei um ano, um mês e um dia lá, outro lugar onde se morava. Já sofri tanto, meu irmão. Meu Deus do céu. E aí, vamos lá, na peregrinação aí. Aí do Canindé eu passei um ano, um mês e um dia, aí assumi a Santana do Acaraú no dia 19 de novembro de 2009. Aí passei 2 anos e 8 meses, quando foi no dia 10 de julho de 2010, assumi a Praia das Noites. Igreja do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz de Deus é um privilégio, é um tesouro da igreja. Quando Jesus foi preso para ser condenado, julgado e morto, os soldados ficaram com as vestes, Judas, que era ladrão, ficou com a bolsa. Maria herdou João para cuidar dela. O ladrão da cruz ficou com o perdão, mas a igreja do Senhor ficou com a paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Glória a Deus. Feliz quem tem a paz de Deus no coração. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu fiquei surpreso com essa oportunidade, mas eu sei que Deus é assim. Deus não esquece o seu povo, Ele sempre se lembra, Ele sempre levanta, Ele abate, Ele exalta. Está escrito no Salmo 75:7, Ele é o juiz, a um Ele abate, a outro Ele exalta, é assim que Deus faz. A última oportunidade que eu tive aqui foi na ceia de abril de 2010. Pastor Bastos estava aqui no culto, me deu a última oportunidade da minha vida com ele aqui. Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem levantado outros homens de Deus para cuidar da sua obra, enquanto aqueles foram descansar lá no paraíso de Deus. Meus irmãos, eu não sou muito de conversar, né? Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus que Deus pôs no meu coração para trazer ao povo de Deus esta noite. É na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 30. 1 Coríntios 1 e 30.
mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Meus irmãos, eu vejo neste versículo toda a obra da redenção de Deus por Jesus Cristo em favor da sua igreja. Ele diz assim: para nós, o Senhor Deus fez isso para nós, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio com sabedoria, com justiça, com santificação e com redenção. Às vezes as pessoas não se preocupam mais com a redenção, com a santificação, com a santidade que se deve dar a Deus. E isso é muito importante que nós pensemos e nos dediquemos cada vez mais. A sabedoria de Deus, Deus na sua sabedoria, Ele faz as coisas, como diz nos versículos anteriores, Ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, mas Ele disse assim: mas para vós, Deus, Ele por Jesus Cristo, foi feito por Deus para nós, para a igreja do Senhor é o povo mais privilegiado da face da terra. Eu comecei a falar língua estranha com 9 anos de idade. Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi um tesouro que ainda hoje eu conservo no meu coração, na minha vida, na minha alma. Como é bom falar com Deus em língua estranha, em mistério. Como é bom a sabedoria de Deus para nos elevar, para nos tirar desse mundo de pecado e misérias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, na sua sabedoria, Ele nos abençoa, porque pela sabedoria de Deus, Ele corrige os nossos erros de opinião e de prática. Louvado seja Deus. Por sabedoria o Senhor confirma o que é certo e bom, que nós não sabíamos. Foi por sabedoria que Deus em Jesus Cristo se revelou, aleluia, para nós o que antes era desconhecido. Quem conhecia a sabedoria de Deus? Ninguém conhecia. Salomão pelejou para falar sobre a sabedoria, mas não acertou. Ele no final de Eclesiastes disse: eu não tenho sabedoria. Então, meus irmãos, é pela sabedoria de Deus que Ele nos prepara, que Ele nos usa para o seu serviço. Glória a Jesus, para que nós possamos estar sendo usado por Ele. Louvado seja Deus. O assunto é muito grande, se eu for falar em cada um desses pontos, aí não tem tempo, né, irmão? Mas eu quero falar aqui o seguinte: pela sabedoria de Deus, Ele nos prepara para que nós possamos ser úteis para Ele, para que Ele possa nos usar, prevalecer em nós, para que nós possamos prevalecer, para que Deus possa prevalecer na nossa vida. Às vezes precisamos ser jogados lá na cisterna como José. Quem diria que José, aquele rapazinho jogado naquele poço, ele haveria de ser o grande governador do Egito para salvar o seu povo da fome? Mas Deus é assim. Ele vence os homens com a sua sabedoria simples, com a sabedoria infinita de Deus, elástica, que o mundo não entende, que os sábios não compreendem. Os homens estão pelejando para conhecer os planos de Deus, procurando meios para se meter no plano de Deus, mas não sabe. De repente Deus dá uma avalanche e eles ficam sem saber o que fazer. Glória a Deus. Para que nós possamos ser, Deus possa prevalecer em nós, nós temos às vezes fazer como Jacó, ter a coxa rejeitada, sair caxingando para poder dar certo no plano de Deus. Jacó saiu lá de Canaã para ir ao seu encontro do seu irmão, para a sua terra, e aí ele estava para morrer de medo de Esaú. Ele diz: eu não vou, Esaú vai me matar, eu não vou aguentar. Mas no caminho ele encontrou o anjo do Senhor e foi lutar com o anjo. Lutou a noite toda, e quando o sol estava começando a raiar, ele agarrou-se com o anjo disse: me solta, porque o dia vem raiando. Ele disse: não te solto, só se tu me abençoares. Glória a Deus. E quando o Senhor abençoou Jacó, ele saiu dali. Agora eu não tenho mais medo de Esaú, não tenho mais medo de nada, porque eu já lutei, foi com um anjo, né, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas teve que lutar, teve que sair caxingando para poder provar que Deus era com ele, para que o Senhor possa nos usar
aleluia. Nós precisamos fugir para o deserto como Moisés. Moisés queria vencer o povo do Egito através da espada, da força. Ele era generalíssimo do exército de Faraó, já tinha lutado nas guerras da Etiópia, era um general valente, e ele queria usar aquela sua força, mas não é com a força do homem que nós prevalecemos. Nós precisamos da força de Deus para prevalecer, aleluia. E ele fugiu para o deserto, ficou lá 40 anos cuidando das ovelhas, e até o Senhor chamá-lo para libertar o povo da escravidão. Para que o Senhor possa nos usar, nós precisamos ter a língua queimada, como Isaías, que foi preciso o anjo do Senhor trazer a brasa do altar, para queimar a língua dele, e ele poder profetizar em nome do Senhor. Isaías antes só sabia ser secretário de governo, só queria ser ministro lá do rei. Quando o rei morreu, ele ficou sem o partido do rei, ficou apavorado, e o Senhor, aí ele foi orar no templo, ele foi se valer do Senhor na hora da aflição, e o Senhor mandou os serafins para falar com ele, para que ele fosse profeta de Deus. Deus quer que você seja profeta de Deus, não quer que você fique olhando para as coisas desse mundo, aleluia, glória a Deus. Para que o Senhor prevaleça em nós, nós precisamos ficar cegos ao meio-dia, como Saulo de Tarso, que o anjo do Senhor, Jesus, apareceu a ele, e ele ficou sem ver por 3 dias, porque aí depois Deus disse a Ananias: isto é para mim um vaso escolhido para levar a mensagem. Então, irmão, deixa Deus prevalecer na tua vida, não te importa com os sofrimentos, porque Paulo na sua palavra diz: a tribulação produz paciência, produz experiência, produz esperança. As vitórias daqueles homens de Deus foram alcançadas nos momentos angustiosos, quando Deus põe a gente no cadinho dele para fazer o ouro que ele quer que nós sejamos. Louvado seja Deus. Paulo disse que nós somos o ouro de Deus. Tem gente que constrói com ouro, tem gente que constrói com prata, tem gente que constrói com madeira, tem gente que constrói com palha, com feno, mas o Senhor quer que nós sejamos o ouro, porque ele diz que a igreja é a menina dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria de Deus é maravilhosíssima, ele nos corrige. Ele trouxe Jesus Cristo para nós, usando a sua sabedoria, porque Deus é justiça. Ele aqui diz que é justiça, sabedoria e justiça. Como é que Deus, um Deus tão justo e tão santo, ele pega um pecador perdido, miserável, derramado no pecado, e faz dele outro santo? Por meio da sua justiça, justiça salvadora. Ele envergonhou Satanás. Satanás pensava que os homens eram todos dele, porque Adão tinha pecado, o mundo estava perdido, o mundo já está no maligno. Mas Deus, na sua justiça, ele enviou Jesus Cristo, o justo, nascido de mulher, segundo a lei, para salvar os pecadores perdidos. Eu me sinto um pecador remido pelo sangue do Cordeiro. Ante canta Chamaraia, porque Jesus Cristo, ele é a nossa justiça, e ele nos justifica pelo seu amor, pelo seu sangue precioso. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, é muito preciosa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Deus é perfeita, a sabedoria de Deus é dinâmica. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Deus, da sua justiça em Jesus Cristo para nós, ele destrói o pecado. A justiça de Deus, a primeira coisa que ela fez foi envergonhar Satanás. Porque, irmão, tornar um pecador um santo, só Deus, pela sua justiça. E em Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus para aniquilar nossas iniquidades, nosso pecado, nossas maldades, nossas fraquezas humanas, e nos fazer agora herdeiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no 1º capítulo de João, versículo 12, aqueles que receberam Jesus Cristo, ele fez com que fossem chamados filhos de Deus. Ora, meus irmãos, é muito melhor ser filho de Deus do que ser filho do mundo, ser filho do diabo, ser filho da carne, ser filho da perdição, ser filho da cegueira deste mundo cheio de pecado e miséria. Louvado seja Deus. A justiça de Deus, aleluia, ela concorda com ela afoga os inimigos do mal, ela vence os inimigos do mal. O diabo só queria que nós fôssemos perdidos, nos levar para a perdição, nos fazer seus adeptos,
seus herdeiros, seus filhos, seus empregados. O diabo não é um bom patrão, não sabe disso, né? Quem vive à disposição de Satanás é cego, não tem esperança, vive na miséria, não sabe para onde vai. Mas quem tem Jesus Cristo sabe para onde vai. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu voltarei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós não somos daqui, meus irmãos. Bem breve Jesus vai voltar. Ele está voltando mais depressa do que nós estamos pensando, porque todas as profecias, as 51 profecias do capítulo 24 de Mateus até o 28, já se cumpriram todas. Só está faltando aquela quando ele disse: olhai para cima, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus já vem. O povo de Deus precisa estar ligado, aleluia, vivendo em santidade, em santo temor de Deus, em obediência ao Senhor e à sua palavra. Aqueles obreiros que são realmente chamados, vocacionados por Deus para guiar o povo de Deus neste deserto de tantos pecados, de tantos males, de tantos cataclismos, de tantas crises horríveis. São os homens de Deus que o Senhor preparou para conduzir o seu povo para o rebanho do Senhor para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A justiça de Deus, ela envergonha, ela faz com que os mentirosos morram, como está escrito em Apocalipse 5:1. Os mentirosos não ficam lá. Tem tanta gente mentindo por aí, irmão, inventando que é crente, se fazendo de evangélico, só para ganhar posição. Às vezes eu fico revoltado quando eu vejo essas coisas, aquelas pessoas com aquela história de cantar hino e fazendo aquele movimento todo, sem ter nenhuma diferença das pessoas do mundo, sem ter nenhuma diferença dos shows do mundo. Mas a igreja do Senhor, ela tem que ser um povo diferente. Ela tem que ser um povo diferente, porque até as árvores do céu são diferentes pela sua folha, pelo seu fruto, pela sua casca. Então o povo de Deus, ele tem que ser diferente. Vivamos em santidade, pois está escrito em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não precisa de muita gente, não. Ele precisa de gente santa. O Senhor não vem buscar multidões de pessoas que ficam gritando pelas ruas, fazendo movimento, dizendo que são evangélicos. Mas Ele vem buscar os que são fiéis. Ele disse assim: meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, este me servirá. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda marachundeca, ainda rimassunda, eita lamabás. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A santificação é um dos aspectos da salvação, pois sem santidade ninguém vai ver Jesus. Nós temos que ter o coração limpo. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes, irmãos, eu não critico o pregador, não, Deus me defenda. Mas às vezes o pregador prega uma hora sobre Davi, sobre Salomão, sobre Maria, sobre não sei quem, e o povo não está mais pregando Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, é para pregar Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele ensinou, como Ele se comportou, como Ele quer que nós façamos, como Ele quer que nós vivamos, diferente deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A santificação, ela é um dos aspectos da salvação. Aleluia. A dedicação às pessoas, para que o Senhor possa nos abençoar, nos amar, cuidar de nós. Louvado seja Deus. A santificação é a dedicação pessoal. Não é a Bíblia do papai, nem da mamãe, nem do pastor. É a sua Bíblia. Você tem que ter um lugar de oração, de meditação com Deus. Tem que se encontrar com Jesus. Você tem que ouvir o Senhor falar para você. Você tem que orar até o Senhor dizer: eu te respondo, como Ele disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. A santificação é progressiva. Na medida que você vai vivendo, você vai andando em santidade.
você vai sendo mais santo. Eu oro todo dia, Senhor, me dá santidade, me faz mais santo, tira de mim tudo que é negativo, me usa nas tuas mãos, eu ainda posso fazer alguma coisa para Deus. Eu vou fazer 76 anos, mas ainda posso dar uns coices no diabo, empurrar ele bem para longe, porque eu nasci e me criei no Evangelho, graças a Deus. Eu nasci e me criei no Evangelho, graças a Deus. Fui obreiro do pastor Teixeira, do pastor Benjamin Ramos de Oliveira, do pastor Cajueiro. Fui obreiro daqueles pastores ali que cuidavam de mim na minha juventude. Eu aprendi muito com eles e por isso, às vezes as pessoas pensam que eu não sou nada, que eu não sei nada. Eu não sou mesmo não. Mas aqui e acolá o Senhor me dá a sua palavra e eu transmito para o seu povo. Louvado seja Deus. A santificação é a separação do pecado e do mal. Não deixe o mal prevalecer na sua vida, meu irmão. Limpe suas mãos, limpe seu coração. Está escrito no Salmo 24: quem habitará no teu santo templo? Aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade está invadindo as igrejas por aí. O povo não tem mais escrúpulos, não tem mais costumes antigos, mas a Bíblia diz: não remova os limites antigos. Eu ainda sou crente de 1940. Eu ainda sou um crente de ontem, porque eu sei que Jesus Cristo, Ele é o Deus que não muda, a palavra de Deus não muda. Canta, nossa. Glória a Deus. Eu em 67, eu fui para o Rio de Janeiro assistir a 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Eu peguei um avião da FAB aqui, desci no aeroporto Santo Dumont, não conhecia nada, não sabia como era que ia ser, era 7 horas da noite. Meu Deus, como é que eu vou achar a igreja? Como é que eu vou achar? Mas eu tinha um endereço da Casa Publicadora, naquele tempo, 1951, a rua da Casa Publicadora. E eu fui para lá, peguei um táxi, fui para lá. Quando cheguei lá, eu fiquei na porta, estava fechada, era de noite, eu fiquei na porta. Eu vou ver se passa crente aqui para eu acompanhar. Não foi fácil, não foi difícil. Lá serviam as irmãs, aquelas ali são crentes. Eu estava fardado, eu era da polícia no tempo. Eu digo: a senhora é crente? Graças a Deus. Pois é, eu quero lhe acompanhar, porque o crente é conhecido. Hoje a gente vê por aí, o pessoal, ninguém sabe se é crente, ninguém sabe o que é, porque existe tanta igreja aí, tanta bodega com o nome de igreja, irmão, que é tanta da coisa, que a gente não sabe mais escolher, não sabe mais, né? Precisa ter o discernimento. Mas bem que João disse assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aleluia. A sabedoria de Deus é para que nós saibamos discernir o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a redenção, a santidade, a justiça de Deus. Deus envergonhou Satanás quando mandou o seu próprio filho para justificar os pecadores, porque o diabo sabia que Deus era um Deus justo. Ele achava que Deus não ia fazer nada pelos pecadores, mas Deus tem um segredo. Deus é todo poderoso. Ele usou a sua própria justiça, enviando seu filho para que os homens não ficassem à mercê de Satanás, à mercê do inferno, à mercê da morte. E a Bíblia diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus porque eu passei 44 anos pastoreando igreja. Agora eu estou à disposição da convenção. Eu não estou jubilado, mas Deus tem me abençoado. Aonde eu chego tem um filho na fé que aceitou Jesus comigo. Tem pastores por aí que eu já ganhei para Jesus ainda criança. Outros que levei para o ministério e hoje estão aqui sentados, porque Deus me usou naquele tempo, né? Naquela dificuldade, andando de bicicleta, andando a pés, andando montado, andando de todo jeito, levando a mensagem do Senhor Jesus, com fome, com sede, cansado. Mas o Senhor abençoou meus passos, abençoou as minhas lágrimas, abençoou a mensagem que Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu hoje estou aqui vendo meus filhos na fé. Tenho 3 filhos que são pastores, né? E aí Deus tem abençoado a nossa família, a minha família é muito abençoada, porque o Senhor é a sua justiça que tem operado. Ele disse que não deixará o justo clamar em vão. Ele não
ficará surdo ao ouvido daquele que clama a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e livrou de todos os teus temores. Portanto, meu irmão, nós não temos nada que temer, nós não temos que temer o que vem por aí, o que a ciência está dizendo, e que os pastores estão dizendo. Nós não temos nada com que nos assombrar, porque o mar pode estar revoltado, mas o Senhor está andando por cima das águas, para pegar a nossa mão e nos fazer chegar triunfantemente lá na pátria celestial. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para encerrar, eu quero dizer uma coisa: Jesus está mais perto de voltar do que o que nós pensamos. Não vai tardar os céus se abrirem e os anjos descerem em glória, as trombetas de Deus tocarem no espaço, aleluia. O Espírito Santo vai levar os crentes vivos, transformando em corpo glorioso, para o encontro do Senhor nos ares, e aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro, e nós subiremos ao encontro do Senhor. Nossa esperança é a sua vinda, nossa esperança é a volta do Senhor. Igreja gloriosa, Jesus está voltando. Prepara teu coração, prepara tua alma, aleluia. Tenha cuidado, porque a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado, outro será tomado, aleluia. 2 estarão dormindo, um será tomado, outro será deixado. É preciso ter cuidado, meus irmãos, com muita reverência, com muita humildade, com muito temor de Deus, com muito diálogo. Os casais têm que se amarem, viverem para sempre unidos, como diz a própria lei, né? Então, eu sou casado há 52 anos com a minha esposa, nós tivemos 10 filhos, o Senhor tem criado para a glória do seu nome. Então, meus irmãos, vocês são casados, amem as vossas esposas, amem os vossos maridos. Deus quer, o seu povo é unido, porque a união faz a força. Louvado seja Deus. Pastor me deu 20 minutos, já vou passando, mas eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, né? Se o Senhor me levar daqui para amanhã ou depois, eu já dei meu recadinho, né, irmão? Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Deus te abençoe, pastor Mozart. Glória a Deus. Quem ouviu a voz de Deus? O recado foi sério, foi não, irmão? Quem não aprendeu ainda a empurrar o cão, pergunte com o pastor Mozart. Eu tenho experiência, irmão. Irmãos,